Boa noite, estou aqui para dar um depoimento anônimo como vítima TI de crime psicotrônico. Sou gaúcha de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estou denunciando o crime do qual me vitimaram. Em 2009, mudei para a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e em 2010 para a cidade do Rio de Janeiro, fixando residência em um dos maiores condomínios da Barra da Tijuca, o complexo do condomínio Rio 2, onde me vitimaram como target individual. Ou seja, me tornei vítima de crime psicotrônico chamado Voz to School, V2K. Este é um crime continuado, que se baseia em um laboratório psicotrônico existente e que obriga a vítima a sofrer diversos experimentos de forma não consensual, uma vez que o código de Nuremberg não é respeitado, até porque eu, como vítima, eu nunca assinaria em sã consciência nenhum termo livre esclarecido, dando nenhum tipo de consentimento a esse tipo de experiência, principalmente o tipo de experiência que vai contra a vida. Estou sendo submetida a diversas pesquisas e experimentos de forma criminosa. Sofro perseguições, terrorismo, tortura e terríveis maus-tratos, que levam a degradações dos mais variados tipos, com extremos requintes de crueldade, que violam todos os direitos da vida, que violam os direitos do ser humano, o direito de viver com respeito e dignidade. A vítima fica sem total privacidade e sem liberdade, vivendo um cárcere mental privado, tolhida de todos seus direitos, como de ir e vir e até raciocinar, sendo obrigada a viver sob uma hipnose neural através da voz to school, telepatia sintética. Esses experimentos remotos torturantes ocasionam diversos efeitos colaterais e as vítimas são tratadas como lixo, verdadeiro lixo. Essas operadoras de monitoramento neural V2K remoto, Voz to School, não têm capacidade nem qualificação para saber o significado das palavras respeito, vida e liberdade, pois são experiências dolorosas e extremamente torturantes, o que é impossível de um organismo vivo aguentar, pois o mesmo sofre lesões de diversos tipos e mutilações, porque recebe golpes de neuroestimulações eletromagnéticas com armas de energia com frequência dirigida diretamente no cérebro, usando o córtex auditivo, acionando assim os comandos do organismo vivo, usando movimentos, sentimentos e vontade. A vítima perde o controle e suas ações e reações passam a ser neuromanipuladas por esses criminosos através dessa tecnologia. São manipuladas remotamente. Como outros targets indivíduos, eu não me lembro exatamente como tudo começou, o que muito me desespera e angustia, porque isso contribui para que essas pessoas criminosas cometam um verdadeiro escárnio na vida das vítimas em liberdade e fiquem impunes. Mas lembro que acordava todas as noites no mesmo horário, e era enlouquecedor. Queria dormir e não conseguia. Um pouco antes, em 2010, invadiram meu apartamento comigo grávida dentro, onde me drogaram, torturaram e violentaram, o que resultou em aborto e pano de fundo para um teatro e provocações que geram produtos cerebrais que são comercializados criminosamente até hoje. Das poucas coisas que me lembro é que havia 3 mulheres e voz de homem, e que além de toda a violência que me fizeram passar, ainda questionaram doenças minhas doenças, minhas patologias e de meus familiares, que eram pouquíssimas, pois a maioria todos eram saudáveis. Já em 2011, a maioria começou a adoecer, ter problemas cardíacos, hipertensivos, estomacais, entre outros. E por fim, ainda em meu apartamento, a monitora de Voz to School remoto, que me mantém como refém até a presente data, com experiências hediondas, me obrigou a deitar na minha cama com a cabeça tapada, com ela do meu lado, enquanto uma mulher mais velha apontava um celular em minha direção da porta do meu quarto, e antes disso me obrigaram a beber um copo com um líquido dentro, que na hora pensei ser água. E este copo desapareceu, e quando saíram eu já estava inconsciente. Dias depois,
simular uma perseguição policial com acusações descabidas contra mim e meu esposo, com base no teatro montado na invasão domiciliar. Depois dessa perseguição, procurei autoridades que me informaram que procuravam por uma pessoa com um nome idêntico ao meu, só que era do estado do Rio de Janeiro, e eu era do estado do Rio Grande do Sul, só que morava no Rio de Janeiro, e moro ainda. Por causa dessa tentativa de denúncia, passei por uma espécie de castigo com várias retaliações com ameaças e juras de morte contra mim. Atrofiaram órgãos do meu sistema, o que resultou em gravidez interrompida em caráter de urgência em 2014, com ameaça de vida. Como ameaçado sob forma de intimidação em 2011. Sofri perseguições, ameaças, coações, intimidações, experimentos hediondos em todas as viagens feitas desde 2010, inclusive no exterior. Quando voltei da China em 2012, cheguei sem explicação no Brasil com 2 clavículas e 2 costelas fraturadas, com tanta dor que nem respirava direito, implorando que parasse de me judiar. Chorei muitas vezes na viagem, chorava dentro do avião. Passaram o tempo todo insistindo em crimes de contrabando contra mim e contra minha família nessa viagem. Quando fui denunciar o que tinha passado como castigo, autoinduziram remotamente na universidade onde estudo, junto com termos de baixo calão, induziram meus movimentos, manipularam meus movimentos remotamente, atingindo meu sistema proprioceptivo, o que ocasionou uma fratura no tornozelo direito que levou a uma cirurgia com colocação de uma placa e 6 parafusos. Em outra viagem aos Estados Unidos, em Las Vegas, convulsionei devido à existência da produção de subproduto cerebral, com ameaça de tráfico internacional contra mim, minha família e meus amigos que me acompanhavam. E assim, em cada viagem com ameaças torturantes, muitas vezes com provocações cheias de sarcasmos antes das viagens e experimentos com castigos torturantes durante e depois da viagem. Desde 2010 repetem que eu teria que assumir algum crime ou cometer algum, em épocas intervaladas. O que me leva a crer que, se querem que eu assuma ou cometa algum crime, é para livrar essas operadoras de monitoramento V2K, vosso school remoto desse laboratório psicotrônico, livrá-las de vários crimes que cometeram tanto contra mim como contra outras pessoas. Elas controlam através de manipulações remotas o meu peso corporal, minha libido e minha fé em Deus, conforme o que decidem em reuniões que fingem remotamente, muitas vezes com dissimulação e montagens, fingem minha participação nessas reuniões. Usam como forma de dominação, fazendo um verdadeiro inferno devastador em minha vida. Roubaram minhas alegrias, meus sorrisos, acabaram com meu prazer. Sofro terríveis privações de sono e elas me obrigam a falar números que servem para fazer montagens para determinar a hora que durmo ou acordo e simular datas para definir ações de seu grupo, como se eu, vítima, muitas vezes estivesse de acordo. Uma dissimulação descabida, hedionda. Me ataco em sonhos artificiais com imagens mortais montadas das frequências traficadas de vários subprodutos cerebrais criados de outras pessoas, até de outras vítimas. Nunca sei quem são e muitas vezes acordo convulsionando devido à alta intensidade da frequência que me submetem, com simulações de AVC, infarto ou estado de intoxicação narcótica remota, sem eu ser dependente químico nem usar nenhum tipo de droga, muito menos droga ilícita. Usam vários nomes de familiares para confundir o raciocínio e usam nomes de desconhecidos e usam pseudônimos para me atacar e, conforme eu ajo, me julgam inocente ou criminosa, como se fossem juízes ou juízas. Inclusive, me torturam com interrogatórios intermináveis, como se isso fosse um ato legal. É completamente ilegal, imoral e hediondo. São interrogatórios intermináveis montados em cima de seus teatros criados. Seria hilário se não fosse criminoso, trágico e hediondo. E até controlo minha habilidade de dirigir automóveis, me fazendo ter intensas descargas adrenérgicas para causar nervosismo na hora que eu vou dirigir, para me impossibilitar de executar o ato de dirigir e causar acidentes.
Muitas vezes para não conseguir anotar a placa de nenhum carro nas perseguições que fazem contra mim, ou para me castigar e fingir algo criminoso contra mim. Usam bloqueios cerebrais através da radiofrequência, que muitas vezes atingem a minha memória e muitas vezes com ataque de frequência dicionário, para confundir meu raciocínio e montar suas defesas. Ações e montar suas defesas e confundir, montar suas ações e respostas. E com isso fazem montagens cerebrais, de frequências cerebrais, para comercializações de novos subprodutos. E também para tentar se eximir de crimes hediondos, caso alguém do seu grupo seja descoberto. Ameaçam minha família e familiares, e dizem qual doença eles terão ou como quando morrerão, como quando eu estava grávida, que diziam que eu ia morrer aos 42 anos no parto, ou que o meu filho iria sofrer muito, ia viver algumas horas e morrer, e que eu perderia o útero, e decidiram que eu morreria aos 44 anos, como não morri no parto. A última gravidez que tive do primeiro filho vivo, sofri diversas retaliações, não tive nenhuma noite de sono normal. Era uma noite de privação de sono e outra torturada com sonhos artificiais horríveis, que ocasionaram em parto prematuro com alto risco de vida para mim e meu bebê. Me acordei de um sonho que estavam me induzindo a ação narcótica, que estavam me induzindo a ter estado de intoxicação narcótica. Quando me acordei, comecei a convulsionar, tentei me controlar, não consegui. Meu bebê parou de mexer no meu útero e meu esposo tentava ouvir através do estetoscópio. Fui parar na UTI, o que ocasionou o parto prematuro. Quando grávida, sofria contrações abdominais provocadas pela tecnologia, que simulavam movimentos no meu filho, no meu útero, desde o início da gravidez. E normalmente a mãe só sente o bebê mexer mais ou menos com 20 semanas de gestação. Tenho um medo imensurável, um medo que não tem precedentes em falar, porque não quero que vitime com nenhuma experiência ou pesquisa, nenhum ato, não quero que vitime de jeito nenhum, muito menos com psicotronia remota voz to school, de nenhum tipo, como a monitoradora que me vitimou, diz que me tornou target alvo, diz que vai fazer contra o meu filho e afirma que já fez muita coisa. Inclusive sofri e ainda sofro dores imensas provocadas por choques neurais remotos, o que já ocasionou até edemas, inflamações e terríveis fadigas, que muitas vezes me impossibilitavam até de realizar minhas higienes pessoais. Não conseguia tomar meu banho, caía no chuveiro. A pessoa que trabalhava comigo muitas vezes teve que secar meus cabelos, porque eu não tinha força nem para pegar o secador para secar o meu cabelo. Houve também casos de pedofilia de modo remoto e também via telefone e até interfone onde eu moro, com voz de monitor e também de homem, da monitora que me tortura com experiências remotas psicotrônicas desde 2010. A criança estava no meu apartamento no Rio de Janeiro e a mãe teve que buscar ela às pressas para voltar a Porto Alegre devido ao medo que a menina sentiu, entrou em choque com choro compulsivo. Isso foi um trauma para toda a família. Comecei a ligar fatos, provocações, nomes citados pelas monitoras e experimentos sofridos contra mim, experimentos sofridos por mim, experimentos hediondos que elas me submeteram, e comecei a crer que provavelmente, não posso afirmar, mas ao que tudo indica, há um empresário tecnocrata bastante influente no Rio de Janeiro que estava envolvido e ainda está com o andamento do lugar onde eu moro, que está ligado ao laboratório psicotrônico de voz to school existente no Brasil, provavelmente existente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Não o acuso, mas cada vez que toco em seu nome, as pessoas responsáveis pela telepatia sintética que me submeteram se calam, como forma de arranjar a resposta para ter outra saída e se isentarem de seus crimes. Infelizmente não tenho como relatar tudo, pois há muito mais. Todas as vítimas precisam espaço para seus depoimentos e denúncias, e é importante que o façam. Os movimentos contra Gangstalk e Voz to School devem servir para que a sociedade conheça essa tecnologia e não haja mais vítimas como eu, e que se crie urgentemente uma legislação com leis rigorosas para punir com severidade quem usa essa tecnologia para praticar esse tipo de crime,
para que o Brasil, para que o nosso Brasil, para que o nosso país não vire terra de ninguém, onde criminosos saem livres nas ruas e pessoas inocentes como eu, como minha família, que pagam seus impostos com trabalhos desgastantes e honestos e desgastantes, sejam vitimadas. Não sou marginal, nem tem nenhum marginal na minha família, nem nunca cometi crime algum para morrer aos poucos dessa maneira. O homem nasce livre e vive livre, porque no Brasil, o regime da escravidão já acabou há muito tempo. Espero que com esse depoimento de tantas outras vítimas, as autoridades tomem consciência e se crie uma lei que seja cumprida e que seja rigorosa contra esse tipo de pessoa. Porque não há no mundo, não é descabido que algo se consiga com tamanho sofrimento das vítimas, com tamanho sofrimento que nós target alvos passamos. Obrigado.